Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, amados, estarmos repartindo o pão celestial, o maná que Deus nos concede dia a dia. E através dele nós ficamos fortes e também podemos avançar. A minha Bíblia está aqui aberta em Gálatas capítulo 1. Nós continuamos com esse excelente tempo. Temos iniciado na segunda-feira. A voz dominante é a voz do Espírito através da palavra genuína. A palavra de Deus discernida, recebida. A palavra de Deus produzindo em nós os mesmos efeitos que na igreja primitiva. Amém, amados? Gálatas capítulo 1, se você quiser abrir a tua Bíblia, eu vou ler do versículo 6 até o versículo 9, tá bom? Gálatas 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém pregue evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Amados, eu quero avisar os amados irmãos, que já estão sabendo, que nós fechamos a nossa sede do Pilarzinho e temporariamente estamos fazendo os cultos ali na Gerados pela Graça, em Colombo, Avenida Brasília 187, Campo Pequeno, 5 minutos do terminal ali de Santa Cândida. Rogamos a oração dos irmãos. Hoje à noite estaremos lá para o primeiro elo profético. Nós vamos fazer 12 atos proféticos, chamado 12 cestos cheios, e creio que vai ser uma grande bênção participarmos, né, amados? Queridos e amados irmãos, Paulo estava começando a realmente desenvolver de forma clara e nítida para nós o evangelho da graça do Novo Testamento. Ele se encontrava num ambiente profundamente religioso. Paulo realmente, ele era um religioso antes de se converter, até queria matar os cristãos na cidade de Damasco. Teve um encontro real com Jesus Cristo, ele falou: o evangelho que eu vos passo, não aprendi de homem algum, mas sim pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Paulo agora está sofrendo uma oposição ferrenha dos dois lados. De um lado, os gregos que queriam uma sabedoria humana, e do outro lado, os judaizantes, que não entendendo a antiga aliança, que era para levar ao arrependimento, a consciência de que o homem não pode salvar a si mesmo tentando obedecer à lei. A lei foi dada para que o homem descobrisse que é desobediente e precisa de um salvador. Então a lei, ela tem uma função maravilhosa que é expor o pecado, mas a lei não concede condição para a obediência. Tanto que as pessoas não foram salvas pela lei, mas no final do ano eles sacrificavam um animal ali pelos seus pecados. E Deus, olhando aquele sacrifício, aquela obediência, lembrando que Cristo iria morrer, derramar o seu sangue, Cristo os perdoava e eles eram salvos pelo sangue de Jesus. Não pelo sangue de animais, era apenas um memorial de obediência. Então ele sacrificava o animal e o sangue de Jesus valeu para aqueles que antes de Cristo creram a ponto de sacrificarem um animal, como aconteceu na época da Páscoa, quando os judeus estavam saindo do Egito e colocaram sangue na verga da porta, né? Ali também lembrando, era um memorial do sangue de Jesus. Então o sangue do Antigo Testamento apenas cobria pecado, e o sangue de Jesus ele tira o pecado. Portanto, era apenas sombras, mas aqueles que obedeciam segundo a luz que tinham, eles eram incluídos na galeria da fé. Portanto, agora Paulo estava falando de coisas superiores, porque Cristo morreu, derramou o seu sangue, de uma vez por todas, nos perdoou, e nos deu o seu Espírito Santo de obediência. Agora, Paulo estava desenvolvendo o evangelho da graça e sofria ferrenha oposição de pessoas que não entendiam a finalidade da lei e que ainda acreditavam que podiam ser salvos pela obediência humana da lei, pela obediência pessoal. Eles estavam tentando ter mérito pela obediência e ser salvos através do seu desempenho.
Sabemos que a graça não é desculpa para o pecado, mas é poder para ultrapassar os 10 mandamentos, muito além. O Antigo Testamento dizia que nós não deveríamos falar o nome de Deus em vão. No Novo ele diz que quando nós abrimos nossa boca e dissermos o nome do Senhor, vai haver sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então não é só apenas não dizer o nome do Senhor em vão, mas sim dizer o nome do Senhor com virtude e liberar o seu Espírito. O Antigo Testamento diz não adulterarás, o Novo diz, olha, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Se você olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou. Então o Novo vai muito além dos 10 mandamentos, né? O Antigo diz não furtarás, o Novo diz se você estava furtando, pare de furtar e agora compartilhe, ajude aquele que está necessitado. Agora pare de tentar roubar dos outros e passe a ser um semeador de boas obras. O Antigo dizia não dirás falso testemunho, o Novo disse quando você abrir a boca, além de não dizer mentira, que a tua palavra passa a transmitir graça aos que ouvem. O Antigo Testamento diz para nós não cobiçarmos aquilo que é do próximo. O Novo nos ensina a ser generoso e ajudar aquele que está sofrendo. Se nós formos ver os mandamentos, nós veremos que os 10 mandamentos são totalmente, muito mais agora no Novo, mas é pela graça, não é pelo esforço nem por culpa, nem fazer isso para ser salvo, mas sim o Espírito Santo já nos ajudando como salvos. O Antigo Testamento diz um dia você vai guardar, 6 você vai trabalhar. Aqui nós já começamos no descanso, porque Jesus disse está consumado. E não damos apenas um dia para o Senhor, mas andamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, orando em todo o tempo e andando com o Senhor. Não é apenas um dia, mas agora todos os dias são santos e todos os momentos são consagrados ao Senhor, né? Então, nós estamos vendo então que Paulo estava ensinando o Novo Testamento, a mensagem da graça. E muitos estavam tentando contraditá-lo, estavam tentando levar as pessoas para debaixo da lei, ou para debaixo de um sistema grego onde a promiscuidade, a avareza era algo assim normal. Então Paulo estava ali na moderação do Espírito. Ele disse, olha, se alguém vier e pregar outro evangelho, que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Porque somente a graça tem o poder, meus amados irmãos, de pegar a pessoa do ponto A e levá-la para o ponto B e continuar santificando ela. Assim como fomos salvos pela graça através da fé, como diz em Efésios 2, do 8 ao 10, assim como nós somos salvos gratuitamente através da fé, essa fé que nós recebemos pela presença do Senhor, que é o Espírito de fé, né? 2 Coríntios 4,13 diz que o Espírito de fé veio habitar em nós. Então, assim como nós somos salvos pela graça através da fé, nós também somos santificados pela graça através da fé. O processo prossegue. Confiando em Cristo, nós fomos salvos, e confiando no trabalhar diário do Espírito Santo, nós somos santificados. Então, esse trabalhar maravilhoso não é debaixo de culpa, não é debaixo de tentativa humana, suor humano para produzir. Não, isso é completamente produzido pela graça. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Então é graça sobre graça. Isso é muito importante compreender, que o desespero de tentar mudar-se ou a preguiça de não conseguir mudar-se não pode ser mudada pelo próprio homem. Essas disposições, esse novo querer, novo efetuar, é produzido somente por Deus. Então a palavra ela vai expor áreas da nossa vida que Deus quer santificar, quer melhorar, quer nos levar à frutificação. Então a santificação ela é um presente. Assim como a salvação ela não é uma recompensa por boas obras, ela é um presente, é graça. Assim a santificação também é um presente, ela é graça. Ela não é produzida por nós, ela é produzida pelo Espírito Santo em nós e através de nós. Esse trabalhar da graça começa a nós ouvirmos o Evangelho, receber o Senhor Jesus Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, e prossegue à medida que vamos ouvindo a palavra genuína, que vai expondo áreas que eu e você precisamos de aperfeiçoamento, expondo as obras da carne, e expondo o fruto do Espírito Santo, e nos incentivando, né? Não debaixo de culpa, condenação, cobrança de comportamento, mas sim pela graça, como é que nós podemos mudar cada vez mais. Isso é até o fim. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz, eu ainda não cheguei lá, né? Em Filipenses 3. Lá em Apocalipse 22:11 diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então o processo ele é maravilhoso, porque ele é um presente que vai sendo desenvolvido através da nossa comunhão diária com Deus, com a palavra de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, e também repartindo o pão com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Quando nós
compartilhamos, Deus multiplica ainda os dons e sabedoria. Conforme você serve no pouco, no muito Deus te coloca. O que estamos vendo, então, que o Evangelho da Graça é o único que vai produzir realmente santos. Santos quer dizer não é pessoas perfeitas no desempenho, mas aqueles que creem que em Cristo são perdoados e no Espírito Santo podem chegar ao nojo do pecado, à libertação gradativa do pecado, onde começa no ponto A, que é a consciência do pecado, o reconhecimento do pecado, o arrependimento do pecado, e aí a santificação é esse trabalhar diário, onde a palavra e o Espírito, né? E através do corpo, imposição de mãos, confissão, né? O que Deus ligar. Vemos aqui que o Senhor diz, olha, se você está confessando diante do Senhor, não precisa confessar diante dos homens. Mas se você está passando por algum pecado que você não consegue diante de Deus, né, não fique escondendo. A Bíblia diz lá em Tiago, confessando uns aos outros. Então, não é que o outro tenha poder de te perdoar, mas sim de ligar com você, orar por você, quebrar aquela cadeia. Muitas vezes pode ser cadeias espirituais, até mesmo demônios, né? Que tornam a pessoa escrava do pecado. Ela não quer, mas ela é arrastada como uma compulsão e ela faz aquilo. Então ela precisa de um irmão que não seja fofoqueiro, que não conte para ninguém, espiritual, cheio do Espírito Santo, para quebrar aquela cadeia de pecado. Porque muitos pecados a pessoa ela ouve a palavra, se arrepende e logo ela para com aquilo. Mas existem alguns que de repente precisam de uma libertação. Precisa de alguém que põe a mão ali e quebre aquelas cadeias, que quebre aquela influência ou traumas, ou muitas vezes a pessoa está realmente sem força para sair daquela frequência de escravidão, né? Então Deus opera pessoalmente, é o excelente, através da nossa comunhão com Ele, e também opera através do corpo, ajudando os irmãozinhos que estão mais fracos ou que estão sem ali ainda aquela capacidade de ter uma comunhão de qualidade com Deus. Então, é maravilhoso também recorrer à igreja espiritual, a homens e mulheres que possam nos ajudar, aconselhar, impor as mãos e ungir com óleo, né? Assim como Deus cura o corpo, Ele também cura a alma, né? Seja a depressão, o vício sexual, o vício de drogas, de bebida alcoólicas, o vício de fofoca, sei lá, qualquer compulsão que você sabe que não pode parar por você mesmo, já aprendeu na palavra de Deus se aquilo tem que sair da sua vida, então um irmão vai ligar junto com você. Mateus 18, se o que dois de vocês ligarem, o Pai concordará e confirmará. É maravilhoso nós estarmos estudando esse Evangelho da Graça, porque ele produz realmente santificação. A graça parece demorada. Se nós fizermos a ferro e a fogo, cobrando o comportamento, forçando as pessoas, nós assustaremos as pessoas e seremos hipócritas. Sabe, em igrejas legalistas, aonde se joga o pecado na cara das pessoas, elas param socialmente com aquele pecado, porque elas ficam com medo de ser excluídas daquele clube santo. Então a Bíblia diz que a hipocrisia é o máximo que a religião produz. O homem pode querer, mas ele não pode largar o pecado pela culpa, é só pela fé, dependência da graça. Portanto, quando nós passamos errado o Evangelho, não o Evangelho da graça, mas o Evangelho da lei, o Evangelho da culpa, o Evangelho da cobrança de comportamento, parece que as pessoas mudam rápido. Mas não é que elas mudam rápido, é que elas param de praticar aquilo na nossa frente por medo, por não serem aceitas, por realmente querer esconder aquilo. Então, ao invés de sarar a ferida, o que vai acontecer? As pessoas vão esconder as feridas. Aonde é um ambiente hostil, legalista, há hipocrisia. Em Lucas 12:1 diz: cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Então os fariseus eles eram fingidos, pessoas que por medo socialmente escondem o seu pecado e mostram um comportamento que a igreja espera. Então eles pulam fase, né? Eles passam a fingir ser aquilo que estão ouvindo, porque não foram gerados pela graça, né? É muito perigoso nós forçarmos as pessoas a um desempenho melhor, porque isso só pode ser produzido pela graça. E quando nós empurramos as pessoas do ponto A para o ponto B e forçamos isto, o máximo que elas podem fazer é parar de fazer na nossa frente. Agora, se nós formos sinceros e compreender que assim como nós, eles também, todos na igreja, na verdade, só podem ser gerados pela graça, só podem ser transformados pela graça. Então, tudo aquilo que a graça não muda é manufaturado, é de pouca duração. Se uma pessoa para, ela vai se gloriar naquilo.
e vai cobrar o comportamento dos outros. Se ela para, ela vai achar que aquilo é mérito diante de Deus, porque foi ela que produziu. Mas aquilo que Deus produz nos torna humildes. Assim como Deus me libertou, eu vou ter compaixão daquele que está passando por aquilo e vou tentar realmente ter misericórdia, procurar ter compaixão daquela pessoa, né? Então veja só, é muito maravilhoso que tudo que é gerado pela graça, ele dura para sempre e é bem feito, é gradativo, sabe? Agora, aquilo que é manufaturado, pode parecer que o irmão, puxa, ele mudou tanto em tão pouco tempo, mas na verdade é ele se segurando, é ele se esforçando, é ele sob pressão, que não é uma panela de pressão que você coloca a mão em cima e vai segurando, né? Agora, aquilo que a graça vai produzindo é suave, sabe? Às vezes parece mais demorado gerar santos pela graça do que jogar os dois pés no peito da pessoa e pensar lá, ou você vai receber Jesus, ou você vai para o inferno. Ou você vai parar com isso, ou você vai para aqueles infernos. Quer dizer, quando você infringe terror, você inspira medo, você vai ver que as pessoas, umas vão procurar te agradar fingindo, e outras vão sair da igreja porque vão tentar e não vão conseguir e vão achar que são incapazes daquilo, né? Agora, para gerar realmente santos genuínos, Paulo diz aqui que se pregarem outro evangelho que não for o evangelho da graça, está amaldiçoado. Claro que está amaldiçoado, porque está com demônios. Fora da graça não há salvação, fora da graça não há santificação, fora da graça o que há é fingimento e pecado, porque todos pecaram e carecem da graça. A Bíblia diz em Romanos 5,20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aqui nós vemos que a única pomada que sara a ferida do pecado é a graça. A graça não é desculpa para o pecado, a graça é o poder para sarar o pecado. Então Deus se utiliza da palavra como espelho para expor o nosso quadro atual, para expor a nossa condição de alma. A palavra genuína, a palavra verdadeira, ela vai expor áreas que eu e você perdemos imagem e semelhança desde a queda. Áreas no caráter, no pensamento, no sentimento, né, nos desejos, nos relacionamentos. Então, a precariedade, aquilo que realmente entrou por causa da queda, vai aparecer na pregação genuína da palavra. Agora, é muito importante quando a pessoa estiver ouvindo a palavra, tanto a pessoa que está ouvindo a palavra, quanto o pregador, estar sempre lembrando, e nunca é demais, sempre lembrando, olha, não misture essa palavra com culpa. Olha, não sai daqui do culto dizendo, eu prometo que não vou fazer isso. Não se esforce, porque o suor é maldição aí, né? Então é muito importante você estar pregando, você dizer, Hebreus 4,2, tem que misturar essa palavra com fé, que é a dependência da graça. Somente Deus pode abrir o mar vermelho. E somente a palavra vai expor para Moisés ir diante do mar e levantar o cajado. Então existe uma parte nessa santificação que é entregue e renúncia, a decisão é nossa, né? Agora, a transformação do coração, ela é inteira, do começo ao fim do Senhor. E nós não temos participação, mas sem auxílio de mãos, que essa rocha, realmente, essa montanha é retirada, essa pedra do coração. O que nós vemos então, que esse trabalhar da graça começa e prossegue pela dependência da graça. Muitas vezes as pessoas não estão ouvindo um evangelho genuíno e acabam apenas orando pela vida financeira, pela vida sentimental, pela vida familiar, pela saúde, né? Só estão orando por coisas exteriores, porque não estão ouvindo o evangelho genuíno. A Bíblia diz em Provérbios 28, 5 e também o versículo 9, que aquele que deixa de ouvir o evangelho genuíno, a sua oração será abominável, porque ela só vai buscar as demais coisas, mas não estará buscando o reino de Deus, a justiça, não estará aprofundando o seu relacionamento com Deus, né? Então, o evangelho genuíno é como um espelho verdadeiro que vai expor áreas que realmente eu e você, todos nós, podemos ser aperfeiçoados e que Deus quer nos aperfeiçoar. Nível de liberdade, alegria, paz, amor, pureza, todas essas coisas que foi perdida na queda e é restituído pela graça. Agora, a palavra de Deus, ela vai expor áreas que eu e você podemos melhorar, e que é o presente do Senhor nos levar para níveis de liberdade. Não impeças, não te detenhas, transborde para a esquerda, para a direita. Vamos ampliar o lugar da nossa tenda, né? Então, o que vemos é que a graça, ela vai trabalhar em cima da palavra genuína. A palavra genuína, ela vai expor a ferida, ela vai trazer à luz áreas em que nós estamos falhando, e aí é muito importante que neste momento, seja feito com graça, explicado a graça, e nunca é demais. Porque o diabo, ele trabalha de duas pontas, ou para esconder o pecado do camarada, para que ele tenha legalidade, brecha, né? Numa igreja onde não se prega contra o pecado, uma igreja que não trate o pecado, né? Nem se importa com a alma do camarada,
só fala de saúde, de finança, de bênção, entretenimento. A pessoa está ali, mas ela não está sendo preparada para o arrebatamento. Se ela morrer, ela não está salva, porque ali na igreja não se gera salvos, porque não se gera santos, nem discípulos, apenas adeptos, frequentadores, cooperadores, né? Mas se por um lado o diabo trabalha através da religião humana, a religião que não trata com o pecado, não expõe o pecado, por outro lado, o perigo do legalismo é expor o pecado de uma maneira que desanime a pessoa ou que force ela a tentar mudar. Então veja que esses dois lados é o diabo. Ou a negligência para com o pecado, ou a tentativa de lidar com o pecado de forma humana. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Nós não chegamos diante do Pai pelo nosso desempenho, mas somos aceitos para ser salvos em Cristo. E o sangue completa o nosso testemunho. O ladrão da cruz, ele não tinha um desempenho bom, mas ele creu em Cristo e foi salvo. Ele não precisou mudar o seu comportamento. É claro que se ele descesse da cruz e começasse um processo de santificação pela graça, o comportamento dele iria mudar aos poucos, mas isso é para galardão. A santificação não é condição para ser salvo. A santificação, ela é consequência da salvação, evidência da salvação. Portanto, ninguém será salvo porque acerta sempre ou por causa do seu desempenho. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, aceitos pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 12:11 diz que eles entraram lá no céu porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, a salvação ela é inteiramente pela graça e não pelas obras. As obras são o efeito da salvação. As obras são a evidência da salvação. Mas as obras não são condição para a salvação. As obras têm galardão, computam para galardão, mas não para salvação. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que quando nós o vermos face a face, seremos perfeitos no nosso desempenho. Hoje nós somos perfeitos no Espírito. E 2 Coríntios 5, 17 e também 21, diz que tudo se fez novo. Então o nosso homem interior, nosso espírito é igual a Jesus. Mas o nosso desempenho ainda não revela isso. Nós estamos melhorando de glória em glória, de fé em fé. Mas o nosso desempenho, quem completa é o sangue de Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, 31, 32, e quando eu chamo o pecado de pecado, aquele pecado não é computado contra mim, mas Deus se torna advogado, me perdoa, né? E se torna responsável de me tirar daquele pecado enquanto eu estou realmente confessando com a intenção de abandonar. Isso é muito importante que eu e você compreendamos como a graça processa. Esse tema é tão vasto e tão importante, tão raro. Hoje não é pregado. A graça para sair do pecado. Não a graça como desculpa para o pecado. Quando um pastor cai em pecado, geralmente ele fala de graça, porque ele mesmo está contaminado, né? Não é isso que nós queremos dizer. Nós estamos falando da graça como poder para sair do pecado gradativamente. É um processo. Então, nós vemos que o nosso desempenho não nos salva. O nosso desempenho é o efeito da salvação e da santificação. Portanto, é muito importante nós não pensarmos que o Senhor está avaliando o nosso desempenho para a salvação. Não, o nosso desempenho ele revela que fomos salvos, é uma evidência. A fé sem obras ela é morta. A fé salvífica, ela, realmente todos aqueles que foram salvos têm o espírito de obediência e o Espírito Santo está conduzindo essas pessoas à santificação. A evidência de que a pessoa foi salva é porque o espírito de obediência entrou nela. Aquele que não tem o espírito não é do Senhor. Quando o Espírito Santo entra em mim e você, Gálatas 4:6, se ele coloca em nós um gemido, Abba, Pai. Então ele coloca um direcionamento de amor por Deus e de nojo pelo pecado. Isso é uma característica do salvo. É um presente, uma demonstração de que a salvação entrou. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não permanece em paz na prática do pecado, mas ele está em guerra contra o pecado e resistindo ao pecado. Quando uma pessoa realmente tem um espírito de obediência que entrou nela, é uma evidência de que realmente ela tem a fé verdadeira, né? De que não é uma fé religiosa, não é uma fé humana, mas é uma fé genuína. Então a santificação, ela é muito importante como efeito, mas ela não pode ser condição para ser salvo, porque aí nós estaremos anulando a cruz de Cristo, dizendo que nós é que vamos realmente nos salvar. Quando na verdade nós desenvolvemos a salvação que nós já ganhamos e foi concluída. E agora ela é implantada gradativamente pelo trabalhar da graça em nosso coração, operando em nós e através de nós. As obras que de antemão ele já preparou e já concedeu pela sua presença. Efésios 2:10. Esse tema da santificação pela graça é algo tão tremendo que produz fruto. E é tão combatido por Satanás. Satanás odeia este tema, santificação pela graça. É um tema muito pouco pregado. Ou não se prega a santificação, ou se prega a santificação religiosa, costumes de homens, cobrança de comportamento, legalismo, farisaísmo, né? Agora, a verdadeira santificação
pela graça, produzindo uma mudança interior, de dentro para fora, no caráter, no comportamento, no desempenho, nos relacionamentos, ele é raríssimo. Esse tipo de mensagem, Paulo era o único que pregava naquele tempo todo e era chamado herege. Então é uma pregação raríssima, essa equilibrada, moderada, né? E o que nós vemos então que esse evangelho da santificação pela graça, ele é maravilhoso, porque ele realmente produz efeitos, porque Deus confirma ele. Deus se agrada dele e é o único que agrada a Deus. Hoje nós vemos muitos, abre aspas, evangelhos, né? Mas o evangelho que Paulo, Pedro e João pregavam, o evangelho da santificação pela graça, ele é de dentro para fora. Jesus disse para os fariseus que tinham um bom comportamento humano para tentar ter mérito diante de Deus, lá em Mateus 23, 26. Vocês por fora parecem bons, seu comportamento irrepreensível, mas por dentro vocês estão intactos. A alma de vocês está cheia de pensamentos, desejos impuros e vocês estão fingindo. Então veja que o máximo da religião é a hipocrisia, né? É como um cachorro amarrado que gosta, mas não pode sair porque a religião não permite, porque vai para o inferno, porque é pecado, mas não porque realmente foi liberto do amor ao pecado. Somente a graça vai tão fundo que liberta-nos do amor ao pecado e não apenas nos perdoa o pecado. Somente a graça produz santificação genuína e agradável aos olhos de Deus, porque é produzida pelo próprio Deus. Somente a graça, a espada do Espírito, é a única que penetra lá na divisão da alma e do Espírito e produz cura na alma do homem e realmente na condição que precisa, a libertação verdadeira. Essa operação da graça ela é maravilhosa e ela é raríssima. Ela realmente é combatida pelas trevas. Se você pregar um evangelho falso, seja ele legalista ou mundano, licencioso, um evangelho morno, o diabo não se importa. Mas se você pregar o evangelho genuíno da santificação pela graça, você vai ver uma resistência muito grande do diabo, dos carnais e da nossa carne. É realmente a demonstração de que Deus está operando, né? Então, esse evangelho foi combatido como heresia no primeiro século, quando Paulo pregou esse evangelho. E hoje muitas pessoas nunca ouviram o evangelho da graça. Muito do que se diz de evangelho, na verdade, é a religião dos homens. Claro que existem muitas igrejas que se pregam o evangelho genuíno da graça e da salvação e da santificação pela graça. Eu creio que a Gerados pela Graça é uma das, não é única, e nem é a melhor. Nós não somos seita, nem facção, nós não somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus não fala na Gerados pela Graça, ele fala também. É uma das igrejas do Senhor Jesus Cristo, que fazem parte da noiva, né? Então nós sabemos que existem muitas igrejas boas que pregam o evangelho da graça. Que Deus te direcione uma igreja desta, para que você não caia na mão de um pastor que acaba pregando menos ou mais, né? Ou sem sal ou salgado demais. Jesus disse que muitos de vocês não sejam ensinadores da Bíblia. Lá em Tiago 3. A Bíblia diz: se aquele que prega a palavra retirar algo, então o seu nome será retirado do livro da vida. Retirar algo é dizer que o pecado não tem importância, é dizer que você, uma vez salvo, sempre salvo, pode continuar no pecado sem arrependimento. É o crente morno, é o pregador da porta larga. Né? Esse é um extremo para cá. E o outro extremo para cá é o pregador legalista que fica cobrando comportamento que Deus não está cobrando. Deus não está cobrando de você mudança. Ele é que produz a mudança. Deus não está cobrando de você que você seja melhor do que você é. Ele está te chamando ao arrependimento e à entrega, para que ele produza níveis mais profundos de arrependimento e liberdade. Portanto, Deus não cobra do homem, porque o homem caído não tem como produzir isso, né? Então, aqueles legalistas que ficam forçando as pessoas a pararem de pecar por si mesmas para terem mérito diante de Deus, são loucos, são cegos guiando cegos. A morte na panela. Mas aquele que prega a santificação pela graça e que mostra um Deus que nos ama e nos aceita como nós somos e que nos transforma aos poucos, né? Em Romanos 3:28 e também em Romanos 4:5 diz que Deus não está olhando para o nosso desempenho. Ele está olhando para o nosso coração e o desempenho ele que vai produzir. É ele que vai mudar o nosso querer efetuar. A responsabilidade da santificação é toda do Senhor. Não há como eu e você nos santificarmos. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, diz: fiel é aquele que vos chama, o qual vos santificará espírito, alma e corpo. Então essa é uma tarefa do Espírito Santo, da alçada do Espírito Santo. Assim como Deus nos salvou sozinho, só Ele sozinho pode nos santificar. Qual é a nossa parte que participamos, né? É essa entrega voluntária, meditando na palavra, se arrependendo, pedindo a misericórdia, pedindo o trabalhar da graça, estando no meio de pessoas cheias do Espírito Santo para sermos incentivados. Então
Então, a nossa parte é essa, irmãos. É decidir se entregar, é permanecer diante dessa palavra e dessa graça. Quero unir a minha fé com a sua e orar junto com você. Se você puder compartilhar este áudio, esse vídeo com algumas pessoas, faça essa boa obra. Você pode alcançar pessoas que eu não alcanço, que eu não conheço. Então você vai ajudá-las a ouvir essa palavra que é como um bálsamo. Enquanto elas ouvirem, serão curadas, serão libertas, serão tocadas por essa graça também. Porque o Senhor está junto conosco, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, estou no meio deles. Pai, que o teu shalom venha sobre essas pessoas, que a tua graça possa fortalecer esses irmãos. Que essa graça possa fortalecer esses irmãos, e que eles sejam cheios do Espírito Santo, e que a tua graça possa produzir um novo querer, um novo efetuar, um novo desempenho de presente. Não cobrança de comportamento, não culpa, não tentativa de mudar de forma humana, religiosa, mas sim pelo milagre da graça, a santificação pela graça, a pregação verdadeira de Paulo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a você que participou conosco. Daqui a pouco estaremos lá em Colombo para um culto profético. E espero que você realmente possa ser tocado através dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?